silencioso, mas impactante. A atitude de Jungkook no aeroporto deixou o ARMY sem palavras e profundamente emocionado. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao K-pop Coreia. Naquela tarde, o aeroporto internacional voltou a ser o testemunho silencioso de um momento que nunca, jamais, se torna comum. 7 figuras que mudaram o rumo da música global se preparavam discretamente para mais um compromisso fora do país. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. O mundo os conhece como BTS, um fenômeno global, quebradores de recordes, ícones culturais. Mas naquele espaço entre portões, câmeras e despedidas, o que se sentia era algo muito mais simples e humano. O clima era quente, íntimo, carregado de emoção. Não havia distância, apenas saudade antecipada, esperança e orações sussurradas que pareciam preencher cada canto do terminal. As câmeras estavam lá, a segurança também. A agenda era apertada, mas nada disso falava mais alto do que os sentimentos. E entre os 7, mais uma vez, uma figura se destacou, sem esforço, sem buscar atenção, sem sequer perceber. Jungkook. Não por roupas chamativas, não por gestos grandiosos, mas por algo muito mais poderoso, sua humildade. Jungkook foi visto se curvando repetidas vezes, cada vez que se virava para a imprensa, cada vez que ouvia alguém chamar seu nome, cada vez que seus olhos encontravam o olhar dos fãs. Ele se curvava de novo, e de novo, e de novo. Para alguns, isso pode parecer apenas um hábito educado, mas para o ARMY que acompanha sua trajetória desde o início, isso é um reflexo claro de quem Jungkook sempre foi, humilde, sincero e profundamente respeitoso. Em um ponto da carreira em que ele já não precisa provar nada a ninguém, quando seu nome, sozinho, já carrega um peso global, Jungkook ainda escolhe se inclinar, uma postura rara na indústria do entretenimento atual. Em um breve instante, as câmeras captaram um momento que suavizou completamente o ambiente. Jungkook percebeu a lente e, em vez de se fechar ou manter distância, sorriu. Um sorriso pequeno, genuíno, brincalhão e quente. Como se dissesse, em silêncio, eu vejo vocês. Obrigado. Naquele momento, ele não era apenas uma superestrela. Era um jovem acessível, com os pés no chão, disposto a compartilhar energia boa com todos ao redor. Alguns passos atrás, os outros membros seguiam em frente, cada um com sua própria aura, sua presença única, sua força individual. Ainda assim, Jungkook, do seu jeito silencioso, conseguia atrair atenção sem nunca ofuscar ninguém. Então, uma voz se destacou entre a multidão, trêmula, emocionada, sincera. Tenham uma boa viagem, BTS. Os nomes foram chamados um a um. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e, por fim, Jungkook. O último nome, mas talvez o impacto mais profundo. Jungkook se virou. Curvou-se mais uma vez, um pouco mais devagar, um pouco mais profundo, e fez um pequeno gesto, como se estivesse recebendo cuidadosamente aquelas orações e guardando cada uma delas no coração. Esse é o Jungkook que o ARMY conhece. Não apenas um vocalista principal, não apenas um performer de nível mundial, mas alguém que valoriza até o menor gesto de amor que recebe. Desde muito jovem, Jungkook cresceu sob os holofotes implacáveis do mundo. Críticas, expectativas, pressão. Ainda assim, nada disso conseguiu arrancar dele sua empatia. Pelo contrário, tudo isso o moldou em alguém mais centrado, mais maduro, mais consciente. Cada reverência, cada sorriso, cada olhar gentil parece lembrar silenciosamente que o sucesso não precisa mudar quem você realmente é. Mesmo com uma agenda intensa pela frente, Jungkook deixou claro que, para ele, o mais importante não é apenas o destino, mas as pessoas que o acompanham até ali. O aeroporto, um lugar que já presenciou incontáveis partidas e reencontros entre BTS e ARMY, parecia especialmente carregado de emoção. Talvez porque todos saibam, cada despedida carrega o começo de uma nova história. Jungkook caminhava devagar, olhando ao redor de vez em quando, como se não quisesse deixar nenhum rosto passar despercebido. Havia cansaço por trás daquele sorriso, sim, mas ainda maior era seu senso de responsabilidade e o amor que ele sente por seu grupo e por seus fãs. Não é à toa que tantas pessoas dizem, Jungkook é diferente. Não apenas por seu talento, mas pelo seu coração. Ele não canta apenas para ser ouvido.
ele aparece para ser sentido. À medida que o BTS se aproximava do portão de embarque, os gritos foram diminuindo. Não até o silêncio, mas até algo mais profundo. Orações sinceras, desejos de segurança, saúde e reencontros felizes. Jungkook se curvou mais uma vez, desta vez, um pouco mais profundamente. Como se quisesse ter certeza de que cada desejo fosse realmente acolhido. Aquele instante se tornou a prova de que a sinceridade não precisa de um grande palco. Mesmo em meio ao caos de um aeroporto, ele continuou a brilhar. Para Jungkook, talvez fosse apenas mais uma viagem, mas para os fãs, foi um momento que ficaria guardado por muito tempo. Porque por trás daquela partida, havia orgulho. O orgulho de ver um artista crescer sem perder sua essência. Jungkook mostrou que popularidade e humildade podem caminhar juntas. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas o amam. Não apenas como artista, mas como ser humano. Quando o portão finalmente se fechou, o que permaneceu foi o calor daqueles pequenos gestos. Um lembrete de que, por trás do grande nome BTS, existem corações sinceros e cheios de respeito. E entre eles, Jungkook segue como um símbolo, o de que a verdadeira sinceridade sempre encontra um caminho até o coração das pessoas. Não importa quão alto ele chegue, não importa o quão longe ele vá, não importa para onde a jornada do BTS os leve. Se quiser, posso deixar ainda mais emocional, encurtar para roteiro de vídeo ou adaptar para narração com pausas dramáticas. Quando o portão de embarque finalmente se fechou, não foi apenas uma porta que se encerrou, foi um instante que ficou suspenso no ar, como se todos ali soubessem que haviam presenciado algo raro. Não um espetáculo planejado, nem uma cena ensaiada, mas um momento genuíno, daqueles que não podem ser reproduzidos ou forçados. O aeroporto voltou à sua rotina apressada. Pessoas correndo, anúncios ecoando pelos alto-falantes, malas sendo arrastadas pelo chão. Tudo parecia igual, mas para quem esteve ali, nada era exatamente o mesmo. Porque algumas atitudes, por mais simples que pareçam, têm o poder de marcar profundamente. Jungkook seguiu adiante sem olhar para trás por muito tempo. Não porque não se importasse, mas porque sabia que cada despedida carrega também a promessa de um reencontro. E talvez seja essa consciência que torne seus gestos tão sinceros. Ele não se despede como alguém distante. Ele se despede como quem reconhece o valor de cada presença, de cada apoio silencioso que o acompanha desde o início. Ao longo dos anos, o mundo assistiu Jungkook crescer diante das câmeras. Viu o menino se transformar em artista, o artista se tornar referência, e a referência carregar uma responsabilidade que poucos conseguem sustentar. Ainda assim, o que mais chama a atenção não é o tamanho de seu sucesso, mas a forma como ele escolhe lidar com ele. Em um cenário onde a fama costuma criar muros invisíveis, Jungkook parece fazer o oposto. Ele constrói pontes, não com discursos longos nem com declarações grandiosas, mas com gestos sutis que dizem muito mais do que palavras. Um olhar atento, um sorriso contido, uma reverência feita com o coração. Esses detalhes revelam algo essencial. Jungkook nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu das pessoas que acreditaram nele quando tudo ainda era incerto. Nunca esqueceu que, antes dos palcos gigantes, existiam sonhos frágeis sendo sustentados por mãos invisíveis. E talvez seja exatamente isso que torne sua presença tão diferente. Ele não caminha como alguém acima dos outros, mas como alguém consciente do espaço que ocupa. Cada passo carrega respeito, cada atitude transmite cuidado, não apenas com os fãs, mas com o significado de ser quem ele é. O que ficou naquele aeroporto não foi apenas a imagem de um ídolo partindo para mais um compromisso. Foi a sensação de que, mesmo em meio à velocidade do mundo, ainda existem pessoas que escolhem desacelerar para sentir, reconhecer e agradecer. Para o ARMY, aquele momento não foi sobre uma viagem internacional ou uma agenda cheia. Foi sobre conexão, sobre perceber que o vínculo construído ao longo dos anos continua vivo, forte e verdadeiro. Não baseado em idolatria cega, mas em admiração mútua. Jungkook não precisa levantar a voz para ser notado. Não precisa gesticular de forma exagerada para ser lembrado. Sua presença fala por si, porque ela carrega coerência entre quem ele é no palco e quem ele é fora dele. E essa coerência é algo raro. Enquanto o avião ganhava distância, o que permanecia no chão não era tristeza, mas um tipo de conforto silencioso.
A certeza de que aquele laço não se perde com o tempo, nem com a distância. Pelo contrário, ele se fortalece. No fim das contas, momentos como esse nos lembram que grandes artistas não são definidos apenas por números, prêmios ou recordes. São definidos pela maneira como fazem as pessoas se sentirem. E Jungkook faz o mundo sentir algo simples, mas poderoso: acolhimento. Ele não representa apenas talento, representa humanidade. E talvez seja por isso que, mesmo sem dizer uma única palavra, ele consiga tocar tantos corações. Essa não foi apenas mais uma despedida em um aeroporto. Foi um lembrete silencioso de que respeito, humildade e gratidão nunca saem de moda. E de que, quando a essência permanece intacta, o brilho se torna eterno. No K-pop Coreia, a gente não acompanha apenas histórias. A gente sente cada uma delas